Sou Leonardo. Hoje eu vou gravar mais uma videoaula, continuando o projeto de extensão da UEG, que é gravar videoaulas de conteúdos matemáticos do ensino fundamental e médio. Nessa videoaula eu vou continuar trabalhando o tema trigonometria, onde nas duas videoaulas anteriores nós já desenvolvemos esse tema. A primeira videoaula foi sobre a trigonometria do triângulo retângulo e a segunda videoaula foi sobre arcos e medida de arcos e definimos o círculo trigonométrico. Nessa videoaula nós vamos trabalhar o seno, cosseno e a tangente no círculo trigonométrico, estendendo as razões trigonométricas do triângulo retângulo, cujo ângulo varia de 0 a 90, para o círculo trigonométrico, onde a gente vai trabalhar com ângulos maiores do que 90. Antes da gente começar a definir o seno do círculo trigonométrico, vamos relembrar o que é o círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico é uma circunferência unitária, ou seja, circunferência de raio 1, e nós vamos inserir nessa circunferência um sistema de coordenadas cartesianas, cuja origem do sistema de coordenadas vai estar no centro da circunferência. E a gente vai dar uma orientação para essa circunferência, onde a orientação positiva é no sentido anti-horário e a orientação negativa é no sentido horário. Eu vou demarcar a origem do arco no ponto A, que tem coordenadas 1 e 0. Então, a origem do arco vai ser no ponto A. E o sistema de coordenadas cartesianas vai dividir a minha circunferência em 4 partes, que eu vou chamar de quadrante. Então, primeiro quadrante, o arco vai de 0 graus a 90 graus, ou π sobre 2 radianos. No segundo quadrante, a medida do arco vai de 90 graus até 180 graus, ou π radiano. No terceiro quadrante, o meu arco vai de 180 a 270 graus, ou 3π sobre 2 radianos. E no quarto quadrante, vai de 270 graus a 360 graus, ou 2π radianos. E aí a gente continua a dar voltas. Lembrando que não importa a quantidade de voltas que um arco dá. Eu sempre consigo determinar o arco na sua primeira volta. Então, basta a gente entender quais são os valores de seno, cosseno e tangente na primeira volta. Porque se o arco der mais voltas, a gente consegue reduzir esse arco à sua primeira volta. Então, vamos definir o seno no círculo trigonométrico. Então, o seno é o seguinte. O seno, eu vou marcar um ponto P no círculo. Onde esse ponto P ele vai ter as coordenadas no eixo X, que eu vou chamar de PX, e a coordenada PY no eixo Y. Certo? E a medida do arco AP eu vou chamar de alfa, que equivale ao ângulo central AOP. O seno de alfa vai ser a ordenada do ponto, vai ser a ordenada de y do ponto P. Ou seja, o seno de alfa vai ser o segmento OPY, onde o PY vai ser a ordenada do ponto P. Ou seja, o PY é a ordenada y do ponto P. Essa definição ela é codizente com a definição do seno no triângulo retângulo. Então vamos considerar o triângulo retângulo dentro do círculo dado por O, PX e P, onde o ângulo reto vai estar no ponto, vai estar no vértice PX e o ângulo alfa vai estar no vértice O. Então o seno de alfa nesse triângulo vai ser o cateto oposto a alfa, que é o segmento PX, dividido pela hipotenusa, que é o segmento OP, que é o lado OP. Note que o segmento PPX é igual, é congruente ao segmento OPY. E o segmento OP é o raio da circunferência, que é unitário. Então vai valer 1.
Então, OPY sobre 1 é igual a OPY. Ou seja, a definição do seno de alfa é condizente com o seno do triângulo retângulo. O próximo passo é a gente definir os valores do seno no círculo trigonométrico. Primeiro, nós vamos definir os valores notáveis do seno no círculo trigonométrico. Lembrando que no primeiro quadrante, o seno é positivo, porque no eixo Y os valores positivos estão acima do eixo X. Então, no primeiro e no segundo quadrante, o seno do arco é positivo. Certo? Então, no primeiro e segundo quadrante, o seno do arco é positivo. E no terceiro e quarto quadrante, o seno de alfa é negativo, porque está abaixo do eixo X. Então, nós vamos determinar os valores notáveis do seno no círculo trigonométrico. Essa tabelinha aqui é para agilizar o cálculo dos ângulos, dos arcos, né, notáveis do seno. Então, primeiramente, eu vou calcular o seno de zero. O seno de zero, você nota que quando eu pego o seno no ponto A, que é o ponto zero, nesse arco, eu não vou andar, eu não vou ter nenhum milímetro de medida no eixo Y. Então, o seno de zero vai ser zero. O seno de 30, a gente já calculou no triângulo retângulo, é meio. Se eu determinar um arco de medida 30 graus, a ordenada desse ponto no eixo Y vai ser exatamente a metade do segmento OB. Que no caso o segmento OB mede 1, então a ordenada do ponto P do arco 30 vai ser exatamente nesse ponto aqui, que é a metade do segmento OB, ou seja, vai ser 1 meio. O seno de 45, nós já calculamos, raiz de 2 sobre 2, no primeiro quadrante é positivo, e o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Esses valores vão ser importantes também. Tá? Depois nós vamos usar esses valores para determinar o seno de outros arcos. O seno de 90 vai estar no ponto B. E no ponto B ele está marcando uma unidade. E como está entre o primeiro e o segundo quadrante, ele é positivo. Então o seno de 90 vai ser 1. Ou seja, é a medida do segmento OB. No ângulo 180 graus, vai estar no eixo X. Então, quer dizer que o seno de 180 graus é zero. No ângulo de 270 graus, ou 3π sobre 2, o seno vai ser o segmento OB'. Só que como o segmento OB' está entre o terceiro e o quarto quadrante, então o valor vai ser negativo. Então, vai ser menos 1. E aí eu volto para o 0 graus, que é 360 graus. O seno de 360 graus vai estar no eixo X. Ou seja, 360 graus, o arco vai estar no eixo X. Então, o seno de 360 graus vai ser 0. Então, esses são os valores notáveis do seno. Mas eu consigo determinar o seno também de outros ângulos, utilizando alguns ângulos que a gente conhece. Então, por exemplo, eu vou pegar o segundo quadrante. No segundo quadrante, eu vou pegar do segundo quadrante, o ângulo alfa vai estar entre 90, e 180 graus. Então, basta eu fazer o seguinte, se eu pegar um ponto Q no segundo quadrante, eu consigo reduzir o arco do segundo quadrante ao primeiro quadrante, fazendo a seguinte conta, 180 menos o ponto Q. Certo? Então, o seno de um ângulo que está no segundo quadrante, ele pode ser reduzido ao seno de 180 menos alfa. Aí esse 180 menos alfa está no primeiro quadrante. E como no segundo quadrante o seno é positivo, eles vão conservar o sinal. Certo? Por exemplo,
Eu quero calcular o seno de 135. O seno de 135 graus está entre 90 e 180, então está no segundo quadrante. Então, seno de 180 menos 135 vai ser igual a seno de 45. Ora, então o seno de 135 vai ter a mesma medida do que o seno de 45. E eu sei o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Ah, mas o arco é diferente. Eu sei, o arco é diferente, mas eu não determino o tamanho do arco. Eu determino o tamanho da ordenada do eixo Y. Então, o tamanho de OPY do seno de 45 ou do seno de 135 vai ser o mesmo. Então, por isso que eles são iguais, certo? Então, eu não meço o seno, o tamanho do arco, e sim o tamanho da ordenada do eixo Y. Então, se eu tenho um 45 aqui, o 135, o seno de 135, o segmento OP vai ter a mesma medida. Então, por isso que eu posso reduzir os valores do segundo quadrante para o primeiro quadrante. Certo? Agora, no terceiro quadrante, eu vou ter a seguinte medida. No terceiro quadrante, vai ter esse ponto aqui. Então, no terceiro quadrante, eu vou dar um aumento de 185 graus do meu arco do primeiro quadrante ao terceiro quadrante. Então, vou fazer a seguinte conta. O seno do arco alfa mais 180 vai estar no... Isso aqui vai estar no terceiro quadrante. Que vai ser igual... No terceiro quadrante, o valor é negativo, não é? Do seno. Então, vai ser menos seno de alfa, onde esse alfa vai estar no primeiro quadrante. Olha só que interessante. Então, se eu tiver um segmento do terceiro, se eu tiver um arco, no terceiro quadrante, então eu faço a decomposição de 180 mais o ângulo alfa e eu calculo o seno de alfa, sendo que esse seno de alfa vai ser negativo. E esse alfa vai estar no primeiro quadrante. Então, por exemplo, eu vou pegar o seno de 225. Mas quem que é 225? 225 está entre 180 e 270. Então, ele está no terceiro quadrante. Então, o seno de 225 é 45 mais 180 graus. Mais o seguinte, então, o 45 graus vai ser o ângulo do meu primeiro quadrante. Só que como ele vai estar no terceiro, esse ângulo, eu vou calcular o menos seno de 45 graus. Ou seja, o seno de 225, ele pode ser reduzido a menos seno de 45 graus. Menos seno de 45 graus, a gente já sabe que vale raiz de 2 sobre 2. Certo? Um outro exemplo, só para a gente fixar. Seno de 210. Seno de 210 está no terceiro quadrante, entre 180 a 270. Então, seno de 210 vai ser 30 mais 180. Onde o 30 vai ser o arco do primeiro quadrante. Então, eu vou pegar menos seno de 30. Seno de 30 eu sei que vale meio. Então, seno de 210, reduzindo esse seno de 210 ao primeiro quadrante, vai ser menos seno de 30. Que eu sei calcular o seno de 30, que é meio. E como no terceiro quadrante o ângulo é negativo, vai ser menos meio. Ok? Agora a gente vai determinar o valor do seno no quarto quadrante. Ok? Então vamos lá. No quarto quadrante, que varia de 270 graus a 360 graus, está aqui o valor de P. Então, o valor correspondente a P no quarto quadrante vai ser dado da seguinte forma. Eu vou pegar o seno de alfa
onde esse alfa vai estar no quarto quadrante, que vai ser igual a menos. Por que menos? Porque no quarto quadrante o seno é negativo. Vai ser menos de seno de 360 graus, menos o valor de alfa que está no quarto quadrante. Aí 360 graus menos alfa vai ser o ângulo do primeiro quadrante. Então, se eu tiver um ângulo no quarto quadrante, eu posso reduzir esse ângulo, esse arco, ao primeiro quadrante, fazendo essa conversão, 360 menos o valor do arco. Por exemplo, vamos calcular o seno de 300 graus, que está no quarto quadrante. Está entre 270 a 360. Aí vai ser menos, porque no quarto quadrante o seno é negativo, de 360 graus menos 300. Ora, aí eu vou ter o seno de menos seno de 60 graus. Aí o seno de 60 graus eu sei calcular. Ou seja, reduzir o ângulo do quarto quadrante ao primeiro quadrante. Então, menos seno de 60 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, a gente consegue determinar vários valores do seno utilizando basicamente essa tabela. Agora, a gente vai definir o cosseno de um arco no círculo trigonométrico. A definição do cosseno de um arco P de um círculo trigonométrico vai ser parecido com a definição do seno. No ponto P, eu vou ter as seguintes coordenadas. No eixo x, px, no eixo y, py. Então, o cosseno do arco AP, que eu vou chamar de alfa, então, cosseno de alfa, que corresponde à medida do arco AP, vai ser a medida do segmento OPX. Ou seja, vai ser a abscissa x do ponto P. Então, o cosseno de alfa vai ser o quê? Vai ser o valor OPX, onde Px é a coordenada x do ponto P. De novo, essa definição ela é condizente com a definição do cosseno do triângulo retângulo. Olha só. De novo, O, onde está o ângulo alfa, o ponto P, e um ponto PX é o ângulo reto. O cosseno de alfa é quem? É o cateto adjacente, que é o segmento OPX, sobre a hipotenusa, que é o segmento OP. O segmento OP é o raio, que é 1, então OPX. Além disso, vale também a relação fundamental, certo? Lembrando que, pelo teorema de Pitágoras, 1 ao quadrado, que é a hipotenusa, 1 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a OPX ao quadrado mais PPX ao quadrado. Lembrando que PPX ele é congruente ao segmento OPY. OPY é quem? É o seno de alfa. E OPX é cosseno de alfa. Então, eu vou ter cosseno de alfa ao quadrado mais seno de alfa ao quadrado igual a 1. Certo? Do mesmo modo que eu fiz com o seno, eu vou determinar os valores notáveis do cosseno no círculo trigonométrico. Então, a gente vai definir os valores de 0, 90, 180, 260 e 360 do seno no círculo trigonométrico e aqueles valores notáveis de 30, 45 e 60 que a gente já viu no triângulo retângulo. Então, vamos fazer a tabela aqui. Fazendo a tabela aqui dos valores do cosseno de alfa, então, cosseno de 0. Só lembrando que o cosseno agora corresponde aos valores do eixo x do ponto P. Então, o eixo, para valores de x, o cosseno vai ser positivo no primeiro
e no quarto quadrante. É onde os valores de x são positivos. Então, é positivo no primeiro e no quarto quadrante. No terceiro e segundo quadrante, o cosseno vai ser negativo. Por quê? Porque o cosseno corresponde à abscissa x do ponto P. Então, no eixo x, os valores positivos são à direita do eixo y. Então, no primeiro quadrante e no quarto quadrante, o cosseno de um arco é positivo. E no segundo e terceiro quadrante, o cosseno do arco é negativo. Então, vamos lá calcular o cosseno de zero. O cosseno de zero vai ser exatamente o arco que vai estar no ponto A. Então, a medida de OA é 1. Ok? O cosseno de 30 nós já calculamos. É a mesma, né, do triângulo retângulo. Então, o cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Cosseno de 90 graus, ou π sobre 2, vai ser quanto? Ó, o cosseno de 90 vai ser esse segmento aqui, OB. Só que nesse segmento aqui, eu não andei nenhuma unidade no eixo X. Por quê? Porque esse ponto está no eixo Y. Então, cosseno de 90 é zero. O cosseno de 180 vai ser o segmento OA', que vai medir uma unidade. Só que, nesse ponto, o cosseno é negativo. Então, vai ser menos 1. No arco 270 graus, o valor do cosseno vai ser o segmento OB'. Mas só que no segmento OB' está no eixo Y. No eixo Y, o cosseno é zero. E quando eu volto para o 360, vai ser o mesmo valor de 0 graus. Então, o cosseno de 360 é 1. Além disso, da mesma maneira que eu fiz no seno, eu posso calcular o valor do cosseno do segundo, terceiro e quarto quadrante, reduzindo a valores do primeiro quadrante, certo? Então, vamos fazer um exemplo de cada. Então, vamos ver o cosseno que está no segundo quadrante. No segundo quadrante, os valores do arco variam de 90 graus a 180 graus. Então, no segundo quadrante, o cosseno vai ser negativo, ok? Então, eu vou pegar o cosseno de alfa, esse cosseno de alfa está no segundo quadrante, que pode ser reduzido ao primeiro quadrante como sendo menos cosseno de 180 menos alfa. Aí esse 180 menos alfa vai estar no primeiro quadrante. Então, o cosseno de 120 está no segundo, então 120 está no segundo quadrante. Então, vai ser igual a menos, por quê? Porque no segundo quadrante o cosseno é negativo, vai ser menos cosseno, 180 menos 120, cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é meio, então vai ser menos meio, certo? No terceiro quadrante, os valores do arco variam de 180 a 270. E aí a gente viu que alfa mais 180 vai estar no terceiro quadrante. E o cosseno de alfa vai estar no primeiro quadrante. Então, só para a gente ver que a determinação é igual. O que muda são os sinais, certo? Então, por exemplo, cosseno de 225. Eu vou ter que cosseno de 225 é igual a 45 mais 180. Onde esses valores estão no terceiro quadrante. Como no terceiro quadrante o cosseno é negativo, então eu vou ter menos cosseno de 45. Que vai ser menos cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E por último, no quarto quadrante. No quarto quadrante, os valores do arco variam de 270 a 360 graus, desculpa. Então, o cosseno de um arco do quarto quadrante vai ser o cosseno de 360 menos alfa, onde esses valores vão estar no primeiro quadrante.
Por exemplo, cosseno de 300 está no quarto quadrante. Então, como no quarto quadrante o cosseno é positivo, então vai ser exatamente igual ao cosseno de 360 menos 300. Cosseno de 60 graus, que é meio. Certo? Então, a gente pode somente fixar os valores do seno e do cosseno no primeiro quadrante. E os valores notáveis, 180, 270 e 360. Porque qualquer valor que tiver no segundo, terceiro e quarto quadrante, eu consigo reduzir ao primeiro quadrante. Aí eu tenho que somente definir os cossenos, os senos, dentro desse intervalo, de 0 a 90 graus. Certo? Agora nós vamos definir a última razão trigonométrica no círculo trigonométrico, que é a noção de tangente. Então vamos lá. A definição da tangente é o seguinte. Então eu tenho um ponto P na circunferência e eu tenho uma reta que vai tangenciar a circunferência no ponto A. Aí eu vou ter a reta AC. Quando eu longo a reta OP e intercepta a tangente AC, essa intersecção vai ser exatamente no ponto T. Então, a tangente de alfa, que é o arco AP, vai ser o segmento AT. Esse segmento AT, como é que a gente determina ele? Eu pego a tangente que passa pelo ponto A, a circunferência, e faço o prolongamento de OP até tocar a tangente. Essa intersecção vai me dar o ponto T. Aí o segmento AT vai ser a tangente de alfa. Certo? E para a gente determinar quais são os sinais da tangente nos quadrantes, é o seguinte. Eu vou pegar os valores positivos acima do eixo X, certo? E os valores negativos abaixo do eixo X. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, a tangente vai ser positiva. Quando eu pego no segundo quadrante, eu faço o prolongamento, a tangente vai estar abaixo do eixo X. Então, ela vai ser negativa no segundo quadrante. No terceiro quadrante, essa reta aqui vai interceptar a tangente acima do eixo X. Então, vai ser positiva no terceiro quadrante. E no quarto quadrante, a tangente ela vai interceptar essa reta abaixo do eixo X. Então, a tangente vai ser negativa. Então, a tangente ela vai ser positiva primeiro e terceiro quadrante e negativa no segundo e quarto quadrante. Do mesmo modo que eu fiz para as outras relações trigonométricas, eu vou determinar os valores notáveis da tangente de 0 a 360 graus. Ok? Então, vamos fazer a tabela. Então, a tangente do ângulo 0 é o seguinte. Então, quando o ângulo é 0, eu não vou ter a medida da tangente, que ela vai ser 0. Porque essa medida aqui vai ser 0, porque ela vai estar exatamente no ponto A. A medida da tangente é o quê? É o segmento AT. Então, a tangente de 0 é 0. A tangente de 30 é a mesma da tangente de 30 do triângulo retângulo, que a gente viu na primeira videoaula. Vai ser raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é 1. A tangente de 60, raiz de 3. Tangente de 90 graus vai ser no ponto B. Só que como o eixo Y é paralelo ao segmento AT, ou seja, como a reta tangente e o eixo Y são paralelos, eles não vão se interceptar. Então, a tangente de 90, a gente fala que não existe. Porque não vão se interceptar a tangente ao ponto A e o eixo Y. A tangente de 180 vai ser exatamente o ponto A. E, de novo, a tangente vai ser 0 quando o arco é 180. O arco de 270 também vai estar no eixo Y. Então, como eles são paralelos, como o eixo Y é paralelo à tangente, não vai existir. E aí eu volto para o 360 graus,
que é igual a 0 graus. Então, a tangente de 360 é 0. E, de novo, eu posso reduzir a tangente do segundo, terceiro e quarto quadrante ao primeiro quadrante do mesmo modo que a gente fez, certo? Com os valores de seno e cosseno. Só que eu tenho que lembrar dos valores. Então, por exemplo, se eu pegar a tangente de 135 graus. 135 graus está no segundo quadrante, que vai de 90 a 180 graus. Só que ela vai ser equivalente a menos, porque no segundo quadrante a tangente é negativa, a menos tangente de 45 graus do primeiro quadrante. Porque 180 menos 135, 45 graus. Quanto que é a tangente de 45? 1. Então, a tangente de 135 vai ser menos 1. Se eu pegar a tangente de 210 graus, essa tangente vai estar no terceiro quadrante. Só que no terceiro quadrante, a tangente é positiva. E fazendo aquela transformação, 210 é igual a 180 mais 30 graus. 210 é igual a 180 mais 30 graus, que está no terceiro quadrante. Então, isso vai ser igual a tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 300 vai ser igual a tangente de 360 menos 300, que vai ser a tangente de 60 graus. Só que no quarto quadrante a tangente é negativa. Então, a tangente de 300 vai ser menos a tangente de 60, que é menos raiz de 3. Só para a gente terminar, a gente vai ver que aquela relação fundamental da tangente, que é igual a seno de x sobre cosseno de x, é condizente com a relação determinada no triângulo retângulo. Então, olha só, eu tenho esse triângulo aqui, dado pelas coordenadas do ponto P. Px no eixo x e Py no eixo y. Então, esses triângulos, então esses dois triângulos aqui, que eu vou chamar de triângulo OPX P, vai ser semelhante ao triângulo OAT. Então, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, preto, OPX, vai ser semelhante ao triângulo OAT. Então, o triângulo preto vai ser semelhante ao triângulo maior vermelho. E aí, eu vou fazer a seguinte relação. Eu vou pegar que o segmento PPX sobre OPX é igual ao segmento AT sobre OA. Só que o segmento PPX é quem? É o segmento OPY, que é o seno de alfa. O segmento OPX é o cosseno de alfa. O segmento AT, por definição, é a tangente de alfa, dividido pelo OA, que no caso OA é exatamente o raio que é 1. Então, a tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Como a tangente é igual a seno sobre cosseno de um arco, o cosseno desse arco tem que ser diferente de zero. E esse cosseno, então, não faz sentido onde o cosseno zera. Aonde o cosseno zera? Nesses valores de 90 e 270 graus, mais as voltas. Então, na tangente, não faz sentido eu determinar os valores do arco de 90 mais π sobre 2, ou mais. Então, na tangente, não faz sentido eu calcular os. Então, a tangente, o valor do arco
tem que ser diferente de π sobre 2, que é 90, mais o número de voltas. Ou meia volta, né? Porque se eu der meia volta, vai cair aqui no 270, que também a tangente não está definida. Então vai ser π sobre 2 mais kπ, onde o k pertence ao conjunto dos números inteiros. Então essa é a ideia de tangente, seno e cosseno do círculo trigonométrico. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Qualquer dúvida, façam comentários e até a próxima. Tenham todos um bom dia.